Isso é só picaretagem. Agora, que leitura o senhor faz? Então, o senhor está dizendo aí, chamando a atenção para o governo Bolsonaro, eu queria saber que leitura que o senhor faz desse governo, agora quase completando 11 meses, e que comentasse também o pacote fiscal de PECs que foram enviadas para o Congresso, que são da equipe econômica do governo. O governo Bolsonaro é um desastre de grave repercussão para o futuro do país se a gente não conseguir interromper essa agenda antipobre, antipovo e antinacional que ele está praticando, sem que a população tenha direito de conhecer com certa profundidade esse rumo. De onde é que eu tiro essa frase tão dura? É um desastre. Eu tiro daquilo que está disponível para qualquer do povo brasileiro, pouco importa, basta ser equilibrado. Eu criei um negócio chamado Observatório Trabalhista, está na internet. Então, de 3 em 3 meses, eu faço o que nós deveríamos fazer. Em vez de ter paixão, ódios, a gente olha com inteligência as coisas. Então, eu olho como é que vai indo o governo Bolsonaro em todas as questões que interessam. E aí tiro dali, por exemplo, que o Bolsonaro tem a pior execução de orçamento, a menor aplicação em educação pública da história. O Bolsonaro, nesses 10 meses, foi a pior aplicação em saúde. A consequência disso é que nós estamos passando com 57% apenas de cobertura vacinal, saindo de 90%. O Brasil era uma área livre de sarampo, agora o sarampo voltou como uma epidemia. O Brasil está arriscado a ter de volta a poliomielite. Só para você ter uma ideia de como é que é o detalhe que eu levanto as coisas. O Bolsonaro tem a pior execução orçamentária em ciência e tecnologia, que é o outro nome de soberania nacional. Sem uma aposta na ciência, na tecnologia, o Brasil vai ser uma ex-nação. Nós vamos ficar dependendo de tudo e não vamos ter dinheiro para pagar. Pois bem, o Bolsonaro está com a pior execução em segurança pública. É a pior execução orçamentária. Então, em todos os indicadores, é um governo que investe muito menos do que qualquer outro governo investiu, que já não foi uma Brastemp. A resultante disso, na prática, são números que eu vou repetir, porque é o sentido moral superior do estar na luta. 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros vivendo de bico. Isso é recorde na história, produzido no governo Bolsonaro. O câmbio está a 4,20. Aí você diz, não, o povo não compra dólar. Tá bom, o povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. E o Brasil não produz trigo, tem que comprar de fora. Se o preço do dólar sobe, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe. As passagens de ônibus vão subir, porque acabou de subir o óleo diesel. Porque nós estamos importando do estrangeiro. O Bolsonaro rasgou o Brasil e nós estamos com 1/3 das refinarias brasileiras paradas, enferrujando. E estamos importando gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do estrangeiro, pago em dólar. Como é que Espera um pouquinho, olha os números, para explicar por que o governo Bolsonaro é uma tragédia. Aí alguém pergunta, mas não tem um lado bom? Tem. Por exemplo, para a vergonha da velha esquerda brasileira, o Bolsonaro está com a menor taxa de juros do Banco Central da história da Selic. Para não dizer também que eu não acompanho as coisas positivas, os homicídios estão caindo no Brasil. E basicamente a queda no Ceará a gente entende porque foi uma colaboração de uma política do Bolsonaro, que eu reclamava há 15 anos e que o PT estranhamente não fez, que foi deixar as cabeças do crime organizado, das facções criminosas, comandando o crime, com acordo com as autoridades lá dentro dos presídios de São Paulo e do Rio. Foi o Bolsonaro assumir, transferiu as cabeças todas para os presídios federais, 57% de queda dos homicídios no Ceará. Então, eu estou acompanhando o governo. Então, o governo é um desastre porque, pesando e medindo, está aqui as duas coisas boas que eu consigo destacar, o resto é uma tragédia. Vamos falar então do governo. Vou te falar, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome no SPC, isso está piorando. 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes, isso está piorando. Só em São Paulo, sede do bolsonarismo fanático, só em São Paulo, esses 10 meses do Bolsonaro, fecharam 2.235 indústrias. E o quanto o Brasil resiste a isso? Olha, um país é uma instituição permanente, né? Então, você vai aguentar quando? Mas assim, neste momento, o Brasil é ameaçado pela primeira vez na minha longa biografia de ser uma ex-nação. Primeira vez na vida. Quem duvidar, dá uma olhadinha nos vizinhos. A Argentina foi para o vinagre, o Chile está indo para o vinagre, Bolívia foi para o vinagre, Equador para o vinagre, né? A Venezuela foi para o vinagre. E vocês acham que nós estamos protegidos? É a mesma linha, é a mesma onda.